Olá, geração de jovens por Cristo, bem-vindos a mais um Estudo a Lição com Joyce. E estamos aqui com a Elisa e o Samuel. E é um momento muito especial, estaremos recapitulando a lição 5, Destruindo Fortalezas. Bom, essa lição está muito especial e eu espero que você aí na sua casa estude-a com a Bíblia, com a Palavra do Senhor e busque, porque está muito interessante. E é um tema muito forte, sabe? Destruindo fortalezas. O que seria isso? Nós temos na nossa mente fortalezas, onde nelas a gente cria pensamentos e muitas das vezes essas fortalezas podem ser do inimigo. Então, nós temos que tomar cuidado com essas fortalezas. E como o texto-chave lá em Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 10, versículos 5 a 6 diz que nós devemos, sabe, tem um versículo que fala assim sobre a milícia. E o que é milícia? Milícia é um grupo de soldados, quer seja bombeiros ou soldados mesmo, e o que eles lutam para vencer. E eu vou ler aqui com vocês, se vocês também tiverem as suas Bíblias, leiam comigo. Diz assim, ó, em 2 Coríntios 10, versículos 3 a 5. Diz assim: porque embora andando na carne, não guerreamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo imaginações e toda altivez que se exalta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Olha que lindo! Gente, quando eu li isso daqui eu fiquei impressionada, porque, sinceramente, às vezes a gente quer lutar sozinho, sabe? Mas aqui fala que as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. As fortalezas de quem? De Satanás. Então, nós temos que tomar cuidado com a nossa imaginação, da nossa percepção, sabe? Muitas das vezes fica longe do conhecimento que nós temos do nosso Deus verdadeiro. E então, com isso, eu quero que vocês reflitam na primeira pergunta que a gente vai ter aqui, que é: o que tem controlado a nossa mente? Eu quero que meus amigos aqui compartilhem seus conhecimentos sobre isso. Olha, eu achei muito interessante como a lição trouxe essa questão, falando que o que nos controla, ele vai influenciar, então, não só o que a gente pensa, mas também as nossas atitudes e os nossos hábitos, e também, eu acho que o mais forte de todos, que acaba o que a gente faz repetidamente, transforma em modo o nosso caráter, né? E dentro dessa questão, eu também adicionaria o fato de que o que nos controla é o que a gente permite que nos controle. Vai falar assim, nossa, mas isso é... Não, mas no sentido que eu quero dizer assim, se algo está me controlando é porque eu permiti, porque eu abri como é que eu posso dizer? Uma frestinha para que aquilo pudesse, então, me influenciar de alguma maneira. Então, eu entendo que as coisas, elas não controlam a gente por acaso, mas porque a gente permite. Por isso que existe, então, a questão, ok, o que a gente vai fazer com esse poder que a gente tem de poder escolher o que vai influenciar a gente ou não? O que a gente vai fazer com esse livre-arbítrio que Deus nos deu, nessa escolha que Ele nos dá? Eu acredito muito que a gente, como no fundo, né, a nossa natureza, nós como seres humanos, a gente tem a natureza pecaminosa. Não tem como a gente falar que não a gente tem. E a questão é, o que a gente vai fazer, então, com esse livre-arbítrio que Deus dá para a gente e como que a gente vai utilizar ele para a gente poder controlar a nossa mente com coragem de falar assim, não, por mais que isso é o que eu tenha vontade de fazer, isso não é o certo, eu vou fazer outra coisa. Então, eu não sei falar mais, eu vou dar spoiler, então fica quietinho por agora, tá? Mas eu acredito que esse é o ponto que me chama muita atenção. Que o que me controla é aquilo que eu permito que me controle. E aí, complementando, né, como resposta à sua pergunta, eu acho interessante quando a gente pensa no que a Bíblia, né, ela tem a dizer sobre isso. Se for lá em Provérbios, por exemplo, a palavra de Deus, ela fala que, Provérbios 23, verso 7, ela diz que assim como nós pensamos, né, assim vai acontecer. Então, eu responderia essa pergunta da seguinte forma: o que está controlando a nossa mente
deveria ser os pensamentos, né, mas pensamentos que sejam positivos, pensamentos que sejam centrados em Cristo. Porque a partir do momento que você tem um pensamento centrado em Cristo, né, a sua mente ela vai se tornar morada do Espírito Santo. Porque é o pensamento que leva a um comportamento, né? A gente sabe que o nosso comportamento faz parte do nosso caráter, né? Se eu tenho um pensamento de que eu sou uma pessoa autossuficiente, eu sei de tudo, então automaticamente com o meu próximo eu não vou ter paciência, automaticamente eu vou me irar, né? E assim a minha mente ela vai me levando por caminhos tortuosos. Então o meu caráter tem a ver com os meus pensamentos. Então é por isso que Cristo, né, ele nos convida a que nós entreguemos o controle da nossa mente a Ele, né, e não ao nosso próprio impulso, não à nossa própria inclinação. Então acho que isso é uma reflexão que já respondendo a sua pergunta, né, muito pertinente para que a gente possa entender essa questão, né, o cuidado que nós devemos ter com os pensamentos também. E eu acho muito interessante porque a nossa mente, ela tem um poder sobre a gente, né? Sabe, uma vez eu estava voltando do trabalho e daí eu imaginei que ia acontecer alguma coisa, sabe? E graças a Deus não aconteceu no caminho. Mas quando eu cheguei, aquilo que eu tinha imaginado aconteceu. E eu fiquei assim, sabe, pasmada. Eu falei, meu Deus do céu, como que coisa, né? Aí comentando com um colega de classe, ele falou assim, você prevê o futuro, então? Mas não, é alguma coisa que talvez Deus avisando, né, a gente, ou talvez não sei, mas com certeza foi Deus, porque ele me avisou que isso ia acontecer. E então ele fala na nossa mente. Eu acho interessante que a gente tem o lóbulo frontal, sabe? E é através dele que Deus nos fala com a gente. Através dele que o Espírito Santo atua na nossa vida. E se esse lóbulo frontal não estiver sendo usado, sabe, pensando, coisas certas, é claro, lendo, quando a gente lê, quando a gente estimula ele, através da oração também, é algo muito importante, porque através da oração, estudos dizem que o nosso sangue circula muito mais aqui. Então, é aqui que tem a razão. E quando a gente estuda a palavra de Deus, quando a gente lê aquilo que ele nos deixou, a gente vai se transformado, como pela contemplação nós somos transformados, então, através disso que a gente vai poder ter uma mente de Cristo. Então, é muito importante. Sabe, ontem eu estava no JA da igreja e os irmãos comentando, né, sobre a mente. Que interessante, né? Tudo meio junto. E o irmão falou que um homem, ele era, sabe, cristão, religioso, não maltratava a esposa, mas aí ele aconteceu um acidente e acertou bem na fronte dele. E graças a Deus ele não morreu, só que algo aconteceu com ele, sabe? Ele foi e ficou totalmente ao contrário do que ele era antes. Foi afetado isso, sabe, nele. E o que aconteceu é que ele começou a ser violento com a esposa, começou a beber. Então, a gente tem que tomar cuidado. Talvez não aconteça isso que nem aconteceu com ele, mas através das nossas atitudes, nossos hábitos, costumes, podem afetar isso, né? Então, a gente vai para a segunda pergunta, que é como encontramos a liberdade quando nos rendemos a Cristo? Bom, dentro dessa questão, como eu falei na primeira, né? Na primeira pergunta, eu acredito que, primeiro, Deus nos dá o livre-arbítrio para a gente poder fazer a nossa escolha. Né? Eu acredito também que é importante ressaltar que a gente, por nós mesmos, não temos força, como você falou na introdução, Bruninha. A gente não tem força para a gente vencer o mal. A gente sabe que a gente está lutando contra os principados e potestades do reino das trevas, do reino do mal. Né? Estou pensando nesse sentido, né? Do caminho até a liberdade, tá? E aí, dentro dessa questão, o primeiro ponto que eu acho que ele é fundamental para todas as coisas é a gente reconhecer que quem tem a única força sobre isso é Deus. Então, como a gente encontra a liberdade? Reconhecendo como, acho que foi o Samuel que falou, que a gente não é autossuficiente. Eu acho que esse é o primeiro ponto. Porque se a gente acha que a gente é autossuficiente, é muito aquela história de Pedro com Jesus, que Pedro anda sobre as águas. Ele estava andando sobre as águas, até o momento que ele achou que ele estava fazendo aquilo, e aí ele caiu. Então, eu acho que isso é uma linha muito tênue na nossa vida. E como que a gente vai
então, poder encontrar essa liberdade constante? Primeiro, a gente encontra essa liberdade unicamente em Cristo, permanecendo nele. Porque eu acredito que essa liberdade ela não acontece só uma vez na nossa vida. Não é como a nossa conversão, nem a nossa conversão acontece uma vez na nossa vida, né? Ela tem que acontecer diariamente. Então, estou lendo um livro muito legal e lá ele fala sobre essa questão, sobre a gente precisa permanecer em Cristo, que ele é a videira. E como que é esse permanecer? É a gente se relacionando com ele, é a gente conhecendo mais sobre quem Deus é. Porque a gente, primeiro que eu também não sou muito da opinião de que, não, eu vou ter meu relacionamento com Deus só para vencer o mal. Só por causa disso, será que Deus não tem algo a mais para te oferecer muito maior do que isso? Sabe? Isso faz parte, mas não é um objetivo em si mesmo. É da mesma forma de eu falar, eu quero ter liberdade e eu também quero ir para o céu por causa do que eu vou encontrar lá. Mas também isso não é eu acho que não é um bom motivo para você querer essas coisas, sabe? Mas eu acredito que quando a gente permanece em Cristo, a gente se relaciona com Ele diariamente, mesmo sem vontade, mesmo nesses momentos altos e baixos da vida, quando a gente permanece em Cristo, essas questões de vencer o mal, elas vão ser uma consequência da nossa vida. A gente não vai ter que se esforçar para isso. Porque aí entra a questão de que Deus vai fazer tanto querer na nossa vida da gente estar se entregando a Ele, quanto realizar na nossa vida, que a gente viu que é no congresso do ano passado. Então, se você ainda não viu, aproveita, vê os seminários que a Elisa programou aqui com a galera da editora, que editou todos os vídeos aqui no nosso canal depois, tá bom? Mas, enfim, esse momento só eu não podia deixar de fazer. Então, eu acredito muito nessa questão, sabe? Não, eu acho que também mais uma coisa, antes de eu finalizar, a gente não, assim, uma coisa é fato, isso está presente na nossa natureza, ponto, beleza. Mas eu não acho que a gente tem que ficar se martirizando por isso estar na nossa natureza. A gente tem que se apegar ao que Cristo já fez. E o que vai fazer a gente ter essa liberdade também é o que a palavra de Deus fala sobre quem nós somos em Cristo. Lá em Romanos 8:8, fala sobre que nada pode nos... 8:8 não, tá? Desculpa, é 8, eu só tô confirmando qual que é o capítulo, tá? É capítulo, acho que é 8 ou é 12, enfim, mas que fala que nada pode nos separar do amor de Deus. É o 8, porque o 12, enfim. Então, eu acredito muito nessa questão, a gente focar em Cristo, e até o que a irmã White fala muito, é o que fala, né, nessa questão de que em Cristo a gente vai encontrar todas as coisas, mas a gente encontra tendo um relacionamento. Só tudo isso. Eu vou complementar aí a resposta da Elisa e a gente vê que o Espírito Santo guia, né, o nosso estudo, guia a nossa vida. Ontem à noite eu estava lendo um livro, né, e acabou falando sobre o grande conflito. Eu queria trazer essa reflexão, já respondendo na pergunta, porque como que a gente pode, no caso, encontrar essa liberdade, né, quando nós nos rendemos a Cristo? Se você partir desse princípio que nós estamos vivendo no grande conflito, a gente vai ter que seguir, né? Ou o caminho do bem ou o caminho do mal, né? Cristo é o nosso general, ele está à frente da batalha, mas também tem o inimigo das almas, né? Satanás, que ele tenta o quê? Captar a nossa atenção, roubar, na verdade, né, a nossa atenção, para que a gente fique pensando, né, nas obras das trevas. Então, isso é muito interessante, porque quando você coloca esse ponto de se submeter a Cristo, você está declarando para o universo que você deseja ter a mente de Cristo. Você deseja fazer aquilo que Cristo fazia. Então, a submissão, a entrega todos os dias, porque a entrega não pode ser apenas uma questão, eu me batizei, eu aceitei a Cristo naquele momento e acabou. É todo dia, né? Uma renúncia diária. E quando você entra nesse processo, você entende que é difícil, mas ao lado de Cristo você se torna vencedor. Então, essa plena liberdade vem quando você escolhe, quando o seu coração ele se submete, né, à voz do Espírito Santo. E aí o que a Elisa falou, né, do livre-arbítrio tem tudo a ver dentro do grande conflito, né? Porque Jesus ele não vai forçar a entrada no nosso coração, né? Ele deseja que a gente faça uma entrega consciente e através dessa entrega consciente a gente vai encontrar paz e liberdade. Porque se você se posicionar no grande conflito ao lado de Cristo, ele já venceu a batalha. Tudo que ele pede é que você fique do lado dele por amor e todos os dias. E aí você vai encontrar essa paz, né, que a gente tanto aí almeja. Amém. E somente nele nós encontramos, né, o caminho, a verdade e a vida. E a gente só pode dar lado para Satanás se a gente quiser, não é verdade? Porque ele já é derrotado. Então, se a gente quer se apoderar da mente de Cristo, a gente tem que buscar, como a Elisa disse. E
não só almejar as coisas passageiras deste mundo, né? Mas aquelas que são eternas. E tem um texto, eu não sei de quem é, mas fala que aquilo que vale muito custa muito. Então, se você quer estar com Cristo, vai te custar, quer ser amizades, tempo, mas vale a pena, sabe? Porque é eterno, né? Então, ele é a nossa luz, ele é que nos completa. Nele nós somos completos, né? Como o tema do congresso desse ano foi muito especial, né? Completo posso ser em Cristo. Então, assiste aí, gente. Tem as plenárias no nosso canal e é uma bênção. E agora vamos para a dica de OIC. Gente, a dica de OIC de hoje é o livro Mensagens aos Jovens, do capítulo 23, Um Ponto Fraco. Gente, é um capítulo bem pequenininho, eu quero que vocês leiam, tem no aplicativo dos livros da Armon Light, e é muito especial. Sinceramente, foi como um tapa do Espírito Santo em mim, porque, sabe, muitas das vezes a gente falha, né? Mas Deus, ele é a nossa força. Então, leia, viu? Quero que você leia. Tenha essa curiosidade de ler esse capítulo, é muito pequeno. Eu acho que fiquei bem impressionado com o tamanhozinho dele que é. Mas leia aí, tá, gente? E é uma bênção. E agora, vamos para a última pergunta. Os pensamentos que tenho vêm de Deus ou de Satanás? Que pergunta, hein? Eu achei bem forte. Olha, essa pergunta realmente eu acho que ela é bem para fazer a gente pensar. Em um primeiro momento, eu estava até anotando aqui antes, né? Mas eu meio que tirei assim, porque a gente está falando agora entendendo do meu estado atual, no meu presente. Como eu falei, né, antes, a gente tem a natureza que é pecaminosa, isso é fato, ponto. Mas do que eu entendi, a pergunta é do presente, então agora a gente de que já conhece a verdade também, como que fica essa questão, né? Eu acho que depende. Nossa, ia acabar aí, não, brincadeira. Acredito que depende, porque depende muito do que eu estou contemplando, do que eu estou absorvendo. Se eu sou uma esponjinha, todas nós somos uma esponjinha. E eu acredito que é isso que faz toda a diferença. Com o que eu estou gastando a maior parte do meu tempo? Assim, eu só faço coisa boa. Olha, eu fico aqui no celular, eu não vejo nada demais. Mas que tipo de conteúdo você está contemplando? Eu acho que aí, ok, mais do que isso, o que esse conteúdo faz você sentir? Nossa, mas como assim? Faz você se sentir mais perto de Deus ou você tem vontade de pecar quando você vê esse conteúdo? Entende? Então, eu acho que é muito forte, é uma linha muito tênue, é uma questão muito. Que as pequenas coisas às vezes podem pegar a gente nesse sentido. Assim, mas eu não acho nada demais. Mas o que isso pode estar te levando a fazer? Né? Então, como a gente já conversou em outros conjugacies, cada um tem que pegar a sua cruz e seguir a Cristo, né? Então, eu acredito que não é fácil a gente ter essa questão de falar assim, nossa, mas que tapa. Eu sou essa pessoa que gosta de escrever do lado do livro quando eu estou anotando, tapa, eu escrevo tapa. Mas enfim, o que eu quero dizer assim, tapa é bom porque faz a gente acordar, né? Então, eu acho que é importante a gente ter isso em mente. O pensamento que eu tenho vem de Deus ou de Satanás, depende. E quando eu falo depende, também quer dizer que quem que eu estou permitindo que me use? Aí eu acho que fica mais forte ainda. Desculpa, o segundo tapa, mas eu acho que é importante. Não, e eu também fiquei tapada, por assim dizer, depois de ver a pergunta, então não é só quem está em casa que sentiu o tapa. Então eu acho que é bem por aí. E por mais que isso aconteça, eu acho que a gente não pode se conformar com a realidade em que a gente está. Né? Falar assim, pelo que eu estou fazendo, eu sou miserável, olha o que está acontecendo. Mas ao mesmo tempo, você não pode se contentar com isso, ou ficar assim, é isso e acabou, né? Em Isaías, super fora do script, só um minutinho, gente, que eu tenho que pegar minha Bíblia aqui, que tá aqui, peguei. Super fora do script. Em Isaías tem o capítulo 41, que é o meu capítulo favorito da Bíblia, 41:10. E aí, aqui fala assim, ó, Isaías 41, verso 14. Embora você não passe de um verme, ó Jacó, não tenha medo, pequenino Israel, pois eu o ajudarei. Eu sou o Senhor, o seu Redentor, e eu sou o Santo de Israel. E lá embaixo ele fala, no 17, eu, o Deus de Israel,
jamais os abandonarei. Então, assim, a gente, como é que posso dizer? Nós somos pequenos, nós somos frágeis, nós não temos nada a merecer. Mas o que Deus está falando aqui para a gente é o quê? Mesmo que você não passe de um verme pequeno, eu amo muito você. E eu acho eu acho não, é isso que a gente tem que se apegar, entende? Por mais que as coisas aconteçam, a gente precisa ter o discernimento de que existe o bem e o mal e a gente tem que escolher, fato. Mas, se nós nos depararmos com a realidade de que nós estamos tendo pensamentos vindos do inimigo, que a gente seja os primeiros a levantar a mão pedindo socorro vindo do céu, porque Deus disse aqui em Isaías 41, verso 14, que ele vai me ajudar. Amém. Eu estava pensando aqui também na questão que Paulo, né, na sua carta aos Filipenses, ele fala para nós, né? Olha, o que o cristão vai pensar? Né? Aí, respondendo a pergunta, né, os pensamentos que tenho vêm de Deus ou do inimigo das almas? Se o pensamento ele vier da parte do Senhor, então ele vai ser um pensamento que te leva ao quê? À santidade, né? Como a gente viu nas respostas anteriores, o pensamento leva ao comportamento. Aí o apóstolo Paulo ele fala o seguinte, ó, Filipenses 4, verso 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o pensamento de vocês, né? E como que a gente pode, então, buscar a pureza, né, a santidade em coisas, né, em diversões, em situações que vão nos afastar de Jesus, né? Então, todo pensamento que te afasta da santidade, todo pensamento que te afasta, né, desse ideal que Paulo escreveu aos Filipenses, ele é um pensamento inspirado por Satanás, né? Com certeza a gente tem essa revelação à luz da palavra de Deus. E nós, como jovens, né, dessa geração de jovens para Cristo, nós devemos pensar que aquilo, né, que nós ouvimos, aquilo que nós escolhemos fazer, aquilo que nós estamos também nos alimentando, vai fazer diferença, né, em respeito ao que é a nossa mente, né? Como que o Espírito Santo se comunica conosco? E aí a qualidade dos pensamentos, veja, eu convido o Espírito Santo para habitar na minha mente, né? Eu estou ali orando, mas ao longo do meu dia eu estou escutando determinados conteúdos, algumas músicas que falam sobre morte, que falam sobre rebeldia, que falam sobre questões aí que são contrárias à palavra de Deus, né? E aí o Espírito Santo não pode habitar na minha mente, ele não vai poder inspirar em mim pensamentos como Paulo falou aqui, né? Pensamentos que sejam louváveis, né? Pensamentos com virtude. Então, à luz do grande conflito, a gente tem que usar a palavra de Deus, né? Especialmente, eu acho que, se a gente pudesse destacar, né, Elisa, aí na tela, alguma coisa, Filipenses 4, verso 8, eu fiquei pensando muito, né, nessa questão, e aí eu quis responder essa pergunta através... Aí, já está aí, né? Esqueci, né, da nossa edição, né? A edição mágica serve para isso, né? Mas eu acho que, complementando na resposta da Elisa, vem nessa questão também, né? Filipenses 4, verso 8. Amém. E somente assim, né, tendo a mente de Cristo. E com certeza o nosso Salvador, ele teve uma mente assim, né, amável, justa, tudo isso. E tem um texto da irmã White que fala que pela contemplação nós somos transformados. Então, complementando as perguntas dos meus amigos aqui, o que nós temos pensar, o que nós temos visto, né, na nossa vida, no telefone, no cotidiano, sabe? Porque às vezes a gente pode achar que é normal. Ah, não, tô vendo isso daqui, não tem nada de mal, assim, né? Mas a irmã White fala que se a gente deixar de lado essas pequenas, sabe, mal, que a gente acha que não vai fazer nada muito grande, isso pode nos estar afastando de Deus, do Deus Santo. E ele fala na palavra dele que nós devemos ser santos como ele é santo. Então, o que é santo? É algo retirado, diferente. Então, que nós possamos buscar isso em Cristo, porque somente ele é o padrão. A gente não pode achar assim, ah, não, eu sou o padrão, é desse jeito que eu penso, é assim e pronto. Errado. O padrão somente é Cristo. Então, quando a gente tem a comunhão com ele, quando a gente busca, sabe? É muito bom quando a gente está lendo a palavra dele, orando, sabe? É uma paz que excede todo o entendimento.
E então a gente precisa buscar isso todos os dias. É a comunhão que nos ajudará a vencer as trevas, a vencer o mal que nos rodeia. E lembre-se, até que Jesus volte, nós estaremos nesse grande conflito da nossa mente. E nós podemos, em Cristo, vencer. Eu vou ler aqui um pequeno texto aqui, rapidão, gente. Diz assim, ó. Não há pensamento que seja tão poderoso que Deus não possa nos ajudar a controlá-lo. Em Cristo podemos vencer e afastar todo e qualquer pensamento indesejável. Então, qual é o segredo? É Cristo. E lá em Colossenses fala, Cristo em vós, a esperança da glória. Então, que possamos ter a mente de Cristo, nossos pensamentos, nossas ações possam refletir isso. E que onde nosso lar, as pessoas que nós encontramos possam ver isso. E lembre-se, um pensamento bom, ele faz você nobre. Então, que possamos ser nobres, né? Não como a realeza do mundo aí, mas nobres da realeza do céu. Amém? Então, meus amados e queridos irmãos, para finalizarmos, vamos fazer uma oração. Amém? Vamos lá, então. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, porque estamos aqui, Senhor, discutindo um tema tão profundo, Senhor, que é sobre a nossa mente, sobre os nossos pensamentos, que é apesar desses pensamentos, Senhor, que nós somos dirigidos. Então, Senhor, que livra-nos de todo o mal, Senhor, de nosso coração, que nós possamos ser renovados em Cristo e possamos ter a mente de Ti em nós, Senhor. Nos ajude, nos convença, Senhor, com seu Santo e Bom Espírito onde temos falhado. É o que te pedimos, Senhor, que nossos pensamentos sejam nobres, Senhor, celestiais, e não aqui da terra, Senhor, passageiros e de trevas. É o que pedimos, Senhor Jesus, em nome de Jesus. Amém. Então, gente, muito obrigado por ter assistido até aqui, que o Senhor te abençoe e até mais.